consegue lembrar a primeira vez que aprendeu que o que você estava sentindo tinha um nome? Já recordou como que as pessoas da tua família lidavam quando você sentia tristeza, alegria, raiva? Você consegue lembrar as primeiras emoções que você sentiu na tua vida? Oi, meu nome é Bianca Mayoma, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje a gente vai estar falando sobre emoções. E não só isso, mas sobre a pedagogia afetiva, ou seja, a forma como ao longo da nossa vida a gente aprende a como sentir cada uma dessas emoções. E quando a gente está falando sobre o que a gente aprende, é sempre importante a gente perpassar questões estruturais, como o próprio sexismo. E vai me dizer se você nunca viu ou ouviu algum menino chorando e os pais, ou algum adulto, ou outro homem falando assim: para de chorar, menino, isso é frescura. Esses direcionamentos sociais nos dizem o que é permitido ou não para cada um de nós experienciar. E enquanto homens muitas vezes são incentivados a sentir raiva, a evitar a tristeza, nós mulheres somos criadas para amar e cuidar. E aí, como sempre, eu cito a minha orientadora, Valesca Zanello. Aqui vai mais uma indicação do livro dela. Esse é o livrão que ela chama, né? Mas tem outros livros, como o Da Prateleira do Amor e tantos outros, mas esses dois agora são os livros centrais, que falam bastante sobre os dispositivos de gênero. E esses dispositivos, ela também acaba perpassando sobre como o nosso sofrimento psíquico, a nossa experiência, ela acaba sendo impactada por essas identidades que são criadas, esses estereótipos, e consequentemente vamos sendo subjetivadas para agirmos de uma maneira, entre aspas, adequada. Portanto, não tem como a gente dissociar questões de gênero com também questões que envolvem saúde mental. De acordo com uma pesquisa feita pela ONG Think Olga, no ano de 2023, 6 em cada 10 mulheres brasileiras possuíam algum diagnóstico de ansiedade, depressão ou outro transtorno mental. Vale a gente lembrar aquilo que a gente conversou no último vídeo: cuidado para não se autodiagnosticarem, busquem ajuda profissional. Inclusive, se você tem interesse em iniciar a psicoterapia, eu tenho uma clínica composta apenas por psicólogas mulheres que têm letramento de gênero, raça, cada uma de uma abordagem diferente, e a gente indica essas psicólogas por meio de um projeto chamado Acolhimento. Nele, uma das meninas da minha equipe, que são psicólogas, elas têm um encontro com você por videochamada, e a partir daí ela indica uma psicóloga diante das tuas demandas, dos teus objetivos, de como que você prefere a psicoterapia, dos teus horários disponíveis e até quanto você pode investir. Vou pedir para o Marcos deixar aqui embaixo o WhatsApp da minha equipe, porque as meninas vão estar respondendo você e marcando contigo esse acolhimento. Mas voltando aqui para a temática. Sempre é importante a gente tomar esse cuidado para a questão de diagnóstico, porque também envolve muito o que a gente falou. Esse processo de buscar diagnósticos, encontrar respostas, e querendo ou não, nós mulheres acabamos buscando mais também esse cuidado, esse acompanhamento profissional por conta da questão também de gênero. Então, muitas vezes, eu até perguntei isso numa aula que eu tô dando, né, no UNB, qual foi a última vez que os homens da minha turma tinham ido pro médico? E nenhum tinha, falaram que assim, ano passado nenhum foi para o médico, se não fosse para questão de emergência, porque sei lá, quebrou o dedo, sabe, quebrou o pé, fez uma coisa assim. Então é muito significativo também a gente refletir sobre como esses sintomas são lidos. Além do mais, a própria descrição, por exemplo, do CID, ela é feita de uma maneira em que questões de gênero vão estar sendo impactadas. Por exemplo, um dos sintomas da depressão é o choro. Se a gente for de novo relembrar quantas vezes os homens eles são incentivados a não chorar. Então é importante a gente ter esse letramento para conseguir olhar de uma forma mais ampla e não tentar encaixotar experiências naqueles diagnósticos, nessa forma de buscar ajuda. Mas, ainda diante disso, acho que é importante também a gente entender quais foram os resultados por trás desse relatório do Think Olga. De acordo com elas, alguns dos motivos pelos quais os sintomas estavam presentes foram a sobrecarga de trabalho, insegurança financeira, esgotamento mental e físico, e tudo isso gerado não só pelo ambiente de trabalho, mas também pela questão das múltiplas funções. Então, inclusive, essa dinâmica de cuidado dentro da família, dentro das amizades, e também essa necessidade de se cuidar, de estar sempre performando algo diante das pessoas. Por isso, quando a gente está falando sobre a busca pela psicoterapia, para além da gente pensar dos motivos individuais, subjetivos de cada um buscar a psicoterapia, a gente tem que ter um olhar interseccional, que compreende as estruturas por trás e tudo o que envolve uma pessoa
começou a buscar a psicoterapia. Além disso, como uma psicóloga apenas de mulheres, é muito comum eu acabar acompanhando histórias que, não vou dizer que são iguais, porque cada história, de novo, é individual, vai ter suas interseccionalidades, mas histórias que têm aspectos muito similares. Muitas mulheres buscando a psicoterapia por essa questão da sobrecarga, por questões e demandas da vida amorosa e também por essa necessidade de sentir que deveria estar cuidando de tudo e todos. E é só a gente voltar um pouquinho para a nossa infância, olhar ao nosso redor, que a gente vai ver quantos estímulos a gente tem que nos dizem que a gente deveria estar procurando formas de ser melhor, deveria estar fazendo XYZ, deveria estar culpada por algo, deveria calar, estar preparada, estar organizada, enfim, a gente sempre está nesse espaço de querer ser essa boazinha e em algum momento, como a própria Valesca fala, isso gera uma implosão emocional. Além disso, enquanto eu pensava sobre essa questão do porquê as mulheres acabam buscando mais a psicoterapia, então ter esse olhar mais conectado, eu até levei isso para uma das aulas que eu dou, né? O quanto que também o homem que se cuida, ele é visto como, nossa, afeminado, nossa, que frescura, você tá de frescura. E aí é interessante a gente reparar como que para eles também é desafiador não só entrar em contato, porque eles não tiveram esse contato tanto com as suas próprias emoções e foram permitidos sentir tudo isso, como também se colocar nesse espaço de vulnerabilidade não é fácil. Então, de acordo com um estudo da Kusaki, Deane, Wilson e Sierotti, 96% dos homens adultos relataram terem sido influenciados em algum grau a buscar ajuda, com mais de um terço da amostra relatando que não teriam procurado ajuda por si mesmos. Na população adulta, as fontes de influência ocupam outros papéis na vida do homem, como as fontes mais citadas de influência sendo a parceira íntima e o clínico geral. Ou seja, aqui a gente vê que apenas 4% deles foram por conta própria. O resto sempre foi influenciado por um outro. Seja esse outro espaço de autoridade ou uma mulher que teve que falar, vamos lá, vamos marcar essa consulta, vai lá. E muitas vezes, o que a gente vê na clínica, né, como um relato entre as colegas, é que sim, os homens que quando eles vão buscar ajuda foi porque a esposa, a namorada marcou, a mãe marcou. Então essa preocupação dessa saúde sendo buscada pelas mulheres. Além disso, é importante a gente pensar como que os homens também acabam lidando com as suas questões emocionais por meio de vícios. De acordo com várias pesquisas, não vou ter aqui o dado certinho, mas a gente tem dados que mostram que os homens acabam, na verdade, sendo as maiores vítimas de vícios em álcool e drogas. Então, essa pode ser uma forma de encontrar escape, né, para lidar com essas suas emoções, mas de fato não está olhando para a origem de tudo isso. Ou seja, mais uma vez a gente vê que as mulheres são sobrecarregadas, porque não sei se vocês já viram aquelas mulheres que acabam tendo que salvar esses homens. Então, bem a ideia de a Bela e a Fera. A Bela vai salvar a Fera, coitado dele, tem tantos traumas, é tão difícil ser a Fera. Não, mas eu vou ser a mulher que vai cuidar de você. Quantas vezes a gente não vê esses relatos em mulheres que vão e mandam aquelas cartas, até de Band, que recebia várias cartas de mulheres querendo estar em uma relação com ele, nessa busca de salvar esse homem. Então, mais um aspecto pra gente ter que cuidar. Então, uma mulher que não só é a namorada ou a esposa, mas também tem que ser, isso eu tô falando dos relacionamentos heterossexuais e que são dos que são mais adoecidos, né? Então, não só a mulher que ela tem que ser a namorada, a esposa, mas também ela tem que ser a empregada doméstica, ela tem que ser a psicóloga, ela tem que ser a amante, ela tem que ser tudo pra aquele cara. Então, é muito importante quando a gente tá falando sobre essa questão da busca pela psicoterapia, não só de mulheres se cuidarem, olharem para essas questões e a gente ter um olhar e um letramento sobre tudo isso, é também a gente refletir que não adianta nada só as mulheres estarem se cuidando, tendo esse letramento, se os homens também não estão buscando ajuda e estão lidando com as suas próprias questões. Falar sobre saúde mental dos homens também é falar sobre a nossa saúde mental. Por isso aqui fica o convite também para que, caso tenha um homem assistindo ou vendo, para além do meu marido, que edita, né? Que vocês busquem ajuda. Vou aproveitar aqui, porque assim, casa de ferreiro, espeto de pau, por muito tempo, o meu próprio marido não queria ir para a psicoterapia, mas com uma intervenção, tal qual os outros 96%, com uma intervenção feita por mim, pela mãe dele, ele buscou a psicoterapia. Já tá o quê? Uns 2 anos na psicoterapia, né? Palmas para o homem! Fogo de artifício, Marcos, agora.
muito bem. Mas eu acho que é válido de um homem falando talvez para um outro homem, e aí se você tem um companheiro e tiver que fazer parte de 86%, 96%, que faça. Marcos, conta um pouquinho como que foi a tua experiência, como está sendo a sua experiência na psicoterapia? Olha, eu acho que uma coisa que fica bem claro e evidente, assim, da diferença, né, de antes terapia e pós-terapia é a organização de sentimentos, na verdade. Isso parece até meio burro, meio tosco, né, mas eu sei, lógico, eu sei os nomes dos sentimentos, eu sei o que eles significam, mas quando eu sentia, ficava difícil pra mim diferenciar algumas coisas. Okay. Então, por exemplo, eu reparava que muitas vezes, em momentos que eu sentia, por exemplo, ódio, que eu sentia frustração, que eu sentia inveja, eu meio que tratava todos esses sentimentos como tristeza. Então eu me via triste em vários contextos, várias situações diferentes, e só depois de trabalhar isso muito na terapia, eu consegui separar mais os sentimentos de fato que eu estava sentindo em cada uma das situações. E ter esse discernimento emocional, vamos dizer assim, ele ajuda muito para você se entender e entender como agir a partir daí. Então Perfeito. Foi uma experiência positiva. Sim, sim. Foi muito interessante, gente. No início, quando o Marcos buscava psicoterapia, e ele, acho que no primeiro ano mesmo, assim, tiveram várias coisas para ele lidar e tudo mais, mas uma das coisas que mais me marcou foi quando ele chegou e falou assim: você não sabe que eu aprendi que eu só sei nomear ao longo do meu dia 3 emoções: tristeza, ansiedade e culpa. Eu fiquei assim, quê? Mas e as outras emoções? Ele, não sabia muito não, pra mim ficava meio que aquilo ali rondando. E aí acho que é legal agora que ele tá falando isso, né? Como, na verdade, ele sentia as outras emoções, não é que ele não sentia isso, mas é que ele sempre nomeava da mesma forma. E como que isso envolvia a história de vida dele, né? E isso vai ser de acordo com cada uma das nossas histórias. Eu não tô falando que só os homens vão ter talvez essa dificuldade, esse embotamento emocional que a gente fala na psicoterapia, na psicologia, mas acho que para todo mundo. E eu acho que esse que é o jeito interessante de pensar, assim. Os homens vão aprendendo também mais sobre suas emoções, vão tendo mais responsabilidade sobre os seus próprios comportamentos, uma vez que eles vão estar mais atentos. E aí a gente vai deixando de ter que cumprir esse papel de ter que ler a mente do cara e ter que... Não, o cara também tem que aprender a se comunicar, gente. Também tem que ser um adulto funcional, sabe? Tal qual somos. Então eu acho que isso também é algo legal. Então fica aqui o convite para vocês pensarem sobre isso, sobre buscarmos ajuda e pra gente como mulher também não se sobrecarregar. Quando a gente também tá se sentindo, muitas vezes eu vejo muitas mulheres também não buscando psicoterapia porque quer dar conta de tudo, a Mulher Maravilha, etc. E, gente, somos seres sociais, somos seres que precisam um dos outros. Então, busque ajuda também. Vou, de novo, indicar a minha clínica, mas também vou aproveitar para convidar vocês para seguirem o meu Instagram, @psi.bianca. Se você não me segue lá, tem muita coisa para vocês acompanharem, muitos outros conteúdos sobre. E também vou indicar o meu podcast, @pod.mulherdevoz, que ele está disponível aqui no YouTube, mas também nos streams de música. É isso, um beijo e até semana que vem.